Então o cara sabe muito, tá diretamente alinhado com o governo Trump. E mesmo ele xingando o Trump, na mesma semana ele fecha um contrato de 250 milhões de dólares para XAI sem inteligência artificial que vai ser usada no governo americano. E aí a gente tem uma figura, essa figura, o Elon Musk, um cara famoso, um cara midiático, sendo fundamental para o tecnato americano. É para agradar o vovô, né? Para agradar o O vovô. vovô, né? O vovô não é o planinho do vovô? É o legado do Entendi. vovô, pô. Mas e os caras lá do outro lado? Vamos pensar nos caras da China lá. Eles com certeza precisam de um cara do calibre tecnológico. Sim. Não sei se o Elon Musk é um gênio da tecnologia. É, Eu pô. sei, eu sei que, Na minha opinião, é. eu sei que ele tem umas ideias muito foda mesmo. Né? Não, o cara tem mestrado, né? Tá Estudou legal. nas melhores universidades. Então, se ele O cara é fundamental O cara é monstro. por ser monstro pro tecnato americano, deve ter uns caras assim Lógico, pô. pra lá. Eles não teriam conseguido implementar o sistema de crédito social na China se não tivesse essa galera. Mas agora, aí tem outra história. A China é um test drive para esse sistema. Por isso houve muito patrocínio ocidental para a China implementar isso. Porque os caras pensaram, cara, se lá em cima de 1,5 bilhão de pessoas eles conseguirem implementar, isso aqui a gente implementa mole. Vamos testar ali primeiro. Então aquilo ali é a versão beta da parada. Entendeu? Patrocinado pelo Ocidente. Com grana vindo daqui. Entendi. Entendeu? Testa aí, se der certo a gente aplica aqui, faz o teste A, B, vê o que deu certo, o que não deu. E daqui a pouco a gente bota isso aqui pra rodar do lado de cá também. E possivelmente, assim, as pessoas vão gostar dessa... Porque a vida tende a ficar mais fácil, não Aparentemente sim. É a sedução pela comodidade. Isso. Né? É isso. A vida tende a ficar mais Isso. suave, menos trabalho. É aquele até, sapo que tá sendo cozinhado na panela, né? Que ele fala, pô, o ofurô tá delicioso. Daqui a pouco ele virou carvão, né? É isso. Quando a gente tiver um mundo, Daniel, que tá dividido... Vamos pensar em Israel como uma força dessas também. Sim, que tiver Israel dividido também não é brincadeira não. esses Potência. 4 blocos. Sim. Em que momento do livro das revelações que a gente tá? Quando isso daí estiver rolando? Que momento está agora? Não. Quando tá. a gente tiver... O tecnato? os 4 polos. Então, é o momento em que vai ter uma terceira guerra mundial. E o que vai acontecer? Vai virar um caos o mundo. E aí, para organizar o mundo nesse caos, eles vão ter que implementar uma ditadura. Leis duras para garantir a ordem. Sempre assim, né? Para garantir a ordem, você tem que abrir mão da liberdade para toque de recolher, monitoramento de tudo, para ver quem é terrorista e quem não é. Então, nesse momento, surge o cara que vai trazer essa paz, essa ordem que é o anticristo. Mas nesse momento ele vai conseguir... Nesse momento a ideia é unificar a porra toda. Exato, ou manter polarizado em 4 lugares? Vai estar todo mundo... meio uníssono. Junto. Tá. Junto. Entendeu? Mas aí vão começar a surgir problemas entre eles. E aí que começa o negócio. E o problema vai envolver essa galera ficando chateada com Israel e querendo destruir Israel. Entendeu? Que é mais ou menos o que já está acontecendo, né? Uhum. Você vê que o Trump ele ficou chateado com Israel. Porque o Trump falou, ó, cessar fogo. Israel continuou jogando bomba no Líbano. Então isso é o início de um cenário que é impossível você imaginar hoje, mas que se a Bíblia for real vai se cumprir, dos Estados Unidos brigar com Israel e virar uma briga entre eles. O que hoje é mais fácil você ganhar na loto sem jogar do que você imaginar isso. Acreditarem o valor na tua conta e você fala, pô, nem joguei. De fato. É muito difícil imaginar isso, mas se o apocalipse acontecer, mais ou menos da forma que está na Bíblia, vai ter que ter uma briga entre Estados Unidos e Israel. Israel vai ficar sozinho 10 contra 1, né? O cenário é esse. Israel, do ponto de vista bíblico, quando a Bíblia chama Israel, fala de Israel, ela está falando do território, do país Israel, ou ela está falando de um povo, ou ela está falando de quê? Depende, às vezes fala do povo, às vezes fala do território. Tô falando do livro de Revelações, vai, Apocalipse. Sei. Tá falando do povo judeu, né? O povo de Deus ali, mas... Quem é o povo de Deus? Você não é judeu, Tu é judeu?
Não. Então, como tu é o povo de Deus, então? Eu fui adotado, né? O apóstolo Paulo, ele explica isso em Romanos. Porque ele fala assim que, se você pega o Evangelho de João, o João fala assim, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, quem crê no nome de Jesus é como se fosse um galho enxertado numa árvore. A árvore são os judeus. O gentio, quando crê em Jesus, é enxertado. Essa é uma doutrina cristã que o apóstolo Paulo desenvolve no livro de Romanos, no livro de Gálatas. Tá. Então nesse eu tô sentido... no sistema da gambiarra. Perfeito. Eu virei povo de Deus ali na maracutaia. Então, nesse sentido, um ataque dos Estados Unidos contra Israel, Deus ia deixar Israel ser destruído? Porque assim, qual chance tem? Várias vezes Israel foi destruído. Na Bíblia, verdade. Né? Verdade. Só que geralmente era quando os caras não estavam levando a vida espiritual muito a sério, né? Pois é, bom. Entendeu? Se você for levar pelo lado que lá em Israel os caras não são cristãos, né? Mas são judeus, né? Basta. É Deus a parada, então, não é Jesus. Cara... Não, eu não quero saber de Jesus. Eles não, mas e Deus? Deus tá falando, pô, vocês não aceita meu filho aí, pô. Na minha leitura, né? Na deles, Jesus que coisa, né? Jesus e um carro de vidro é a mesma coisa. Interessante, meu irmão. Porra, tá. Pra eles tem uma Jesus. Que pra eles vira uma chateação, né? Não sei se é uma ver. Quem sou eu? Muitos têm, né? Alguns têm. Alguns têm. Os caras ficam irados, né? Não quer saber disso. Acha uma palhaçada. Acha o herege, né? Pô, como é que um carpinteiro fala eu sou Deus? Falar, meu irmão, procura um psiquiatra, né? Simplesmente mas os cristãos estão no mundo até hoje enchendo a paciência, né? Os caras, pô, isso daqui é praia, né? Deu certo, né, meu irmão? Pô. Aí vem pra cá, fica querendo ficar cantando as musiquinhas aqui, pô, dá licença, chega pra lá, pô. Vai cantar lá nos Estados Unidos, lá, sai daqui. Se a gente for parar pra analisar a doutrina cristã friamente, assim, sem o viés religioso, e parar pra pensar, porra, cara, alguém foi... Né? Não, meu ponto é assim, alguém foi extremamente excluindo milagres, excluindo espiritualidade. Só sociologicamente pensando. Alguém foi incrivelmente eficiente na propagandinha aí, ou na manipulação. Nossa, sim, vou chamar de propaganda. Porque assim, Jesus é a ideia mais famosa da humanidade. Pô, é o nome palavra mais vendido. A história mais travestida para outras histórias, né? Isso. O cara ganhou a competição da quem tem mais inscrito no canal dele. Total, no último, né? Então, então isso me coloca para pensar no sentido, alguém foi ou tem, não é possível sociologicamente, né? Ou então isso aqui mexeu com muita gente para valer mesmo. Sociologicamente, você tem o teólogo Rudolf Bultmann, ele tem uma teoria da demitologização do evangelho. Vai dizer que uma história, quando ela é floreada com milagres, ela é muito mais introjetada no coração e na mente das pessoas, fica muito mais interessante do que só um filho de um carpinteiro que chama de Che Guevara, que quis derrubar o Império Romano e acabou crucificado e triturado lá. Fica muito mais legal se você botasse na história de forma forjada que ele ressuscitava os mortos e andava sobre as águas. Então, ele acha que isso foi um jeitinho, não brasileiro, mas um jeitinho Sampaio cristão de dar uma floresta na história, e isso acabou fazendo a história bombar. Só que, poxa, tem várias outras histórias que são dessa natureza que não bombaram tanto, então parece que não justifica, né? Até algumas mais antigas, né? Várias, né? Que estão aí, né? História de Mitra, né? De Nimrod, Buda e tal. Bombaram muito, mas é de Jesus, né? O cristianismo até onde eu sei, a maior religião do mundo hoje, né? Se você compreende católicos, evangélicos e tal, né? Total. Cristianismo é o... Não vou cometer essa heresia. É o Somebody Master. Vou ficar aqui. É Butiara Real.
Tem mensagem pra gente. Pra sociologia é isso, né? Então, mas isso Os caras deram mó somebody. Mas se você vivencia a coisa, se você experimenta a coisa, aí você vai ver que a parada é real. E é a minha experiência. Eu achava uma palhaçada isso. A única vez que eu tinha ido numa igreja, eu e meu irmão, com 8, 9 anos, eu tive um ataque de riso que eu não conseguia parar de rir. Que o cara começou a falar: meus irmãos, nessa noite, eu comecei a rir. Falei, isso aqui é cômico, pô. Então eu achava uma palhaçada, achava coisa de gente burra, né? Até que eu vi a parada na minha cara aqui, os milagres, o cara falando da vida da pessoa, o cara que é cego enxergando, o maluco com a hérnia gigante, a hérnia sumindo na hora. Falei, meu irmão, que isso aqui é David Blaine violento, hein, pô? Ou o cara estudou com David Copperfield aqui, ou a parada é real, né? Porque... Aí daqui a pouco eu comecei a soltar uns sambari também, falei, até eu faço, pô, então... Aí, pô, cara, quando você anda com a galera que vive assim, milagres assim que seriam coisas, ó, meu Deus, viram coisa do cotidiano, maluco. Entendeu? Os caras, eu tinha um câncer e tal, tenho aqui o exame com câncer, sem o câncer, todo mundo fala, pô, isso eu já vi várias vezes, né? Entendeu? Você fala, como assim, pô? Não sei, pô, normal. Não tô nem aí. Não, o cara tinha uma perna mais curta que a outra, perna cresceu na hora, ficou certinha. O maluco não tinha nariz, o nariz brotou. O cara não tinha o braço surgiu. Calma aí. Você fala, pô, isso aí já... fica uma... O braço eu nunca vi, não. Já vi o cego, né? O Mário, conhecido nosso lá de Niterói. O cara tinha o olho todo azul e o olho dele ficou normal, assim, instantaneamente. O Natanael, que era o da hérnia, o cara tinha uma bola na barriga, a bola sumiu. A Sandra, esposa do Daniel, que chegou na igreja pedindo oração, eu e minha esposa oramos, e eu falei pra ela, você crê que você pode ser curada? Qual que é a história dela? Ela falou assim, cara, eu tive câncer de mama, no último exame que eu fui fazer para o médico falar que eu estava curada, com remissão, apareceu um nódulo no meu pulmão, ela falou. Falei, puxa, Sandra, que situação, hein? Aí eu falei, mas vamos orar. Aí eu falei, você crê que você pode ser curada? Ela, creio. Aí a gente orou ali, eu falei, ó, vai lá. Ela falou, eles estão querendo fazer biópsia. Falei, se tiver que fazer, você vai lá e faz. Ela foi fazer a biópsia. Quando ela foi fazer, o cara falou, você tá fazendo quimioterapia? Ela falou, não. Aí ela falou, por que você está perguntando isso? Não, porque o nódulo tinha 1,2 centímetros, tá com 0,6. Ele diminuiu de uma semana para outra. Aí ela, opa, aconteceu alguma coisa, né? Aí ela, vai precisar fazer a biópsia? Não, vai ter que fazer. Aí eles fizeram a biópsia e o resultado veio células mortas, necrosadas. Ou seja, pela fé dela, e Deus agindo, eu creio, Deus matou o câncer, maluco. O bicho morreu. Ele veio para matar, morreu, entendeu? Então são histórias que a gente vê assim no dia a dia. Tem muita gente que teve câncer e morreu. Mas algumas, exceção da regra, foram curadas. Isso é fato. Isso é fato. Eu sei, eu vi, eu conheço, eu sei como é que é. Tem as pessoas. Eu conheço as pessoas. Essa parte do mistério é muito interessante, que é... Isso é legal pra caramba. Pra mim, a parte mais legal é você viver a parada. Isso que é o mais legal. Você não precisa pensar Deus existe ou não, isso é verdade. Vive a parada, irmão. A explicação você puxa depois. Vai lá e vive. Que você vai ver as coisas que não existem. Entendeu? Você vai ver, por exemplo, eu estava conversando com um parente meu esse final de semana, que ele é de outras religiões. Ele falou, eu conheço um cara que é pequenininho, ele incorpora um espírito, ele fica com 1,90 m. Ele falou isso. E eu não duvido não, que eu já via coisas parecidas com pessoa mudar a feição. Então, assim, quem por exemplo, vive o sobrenatural, é outro tipo de conversa, que você fala, eu sei também, eu já vi, tá, de religiões diferentes. Você tem um evangélico, um cara da Umbanda, outro candomblé, um kardecista, eles estão falando coisas que para eles é normal, porque é a vivência com o mundo espiritual. Isso é essa parte que eu acho legal pra caramba, pô. Por isso que eu me amarro de conversar com o espírito, porque eles sabem que isso é real. Então, tem muito evangélico que não acredita nisso. Você tem que falar, pô, cara, existe. O cara, não existe não, você acha que é bobeira. Quando você conversa com um cara que é espírita, independente da linha, ele não crê, ele sabe.
Que aí a gente já começa a conversa num outro patamar, né? Total. E aí eu me amarro e eu vi as histórias, né, como essa, né? Eu falo, pô, conta mais aí, quais as suas experiências aí. O cara não apenas conta, ele mostra foto, mostra vídeo. Aí que é uma maravilha, né? É. Aí daqui a pouco você tá conversando com o Curupira, com a mula sem cabeça. É legal pra caramba. Quer dizer, conversar com a mula sem cabeça é difícil. Ela não tem cabeça. Ela conversa por sinais e toques. Ah, é? Deve ser, né? Porque ela aumenta e abaixa a temperatura do fogo. Eu ia falar telepatia, mas tinha que ter cérebro, precisa ter cabeça, né? Pois é. Sobre o lance do conversar sobre isso com quem sabe e tudo mais. Isso é legal pra caramba. Imagina assim, eu com doutorado na Universidade Federal, professor falando essas coisas. O cara olha e fala, porra. E tem um procura outro... um psiquiatra. Falei, já procurei. Já tô... O problema é que tem um complicador. Doutora Helena, gente fina pra caramba. Que a maioria das coisas a parte mais legal, e eu não tô falando só de tu não, é de toda vez que eu vou trocar uma ideia com os caras assim, a parte mais legal é... Os caras não falam quando tá com a câmera, porque... Pô. Eu entendo. Podcast, você tá falando? De uma forma geral, assim, os papos é sempre mais legal sem a câmera. Porque. E eu entendo, porque assim, é uns troços que é muito difícil de tu falar, de tu provar. Eu é tô uns nem troços aí já, eu quero nem saber. Mas eu entendo, os troços que é muito difícil de tu provar. Não, é só tu andar com a galera. Se você andar com a galera, você pode até falar, eu vi, mas foi uma indução, porque aquele indução do coletivo, né? Como é que é? Hive Mind, mente de colmeia e tal. Crowd, como é que é? Esqueci o nome quando você é influenciado pelo grupo. O Miguel Nicolé, ele chama de BrainNet. Também, entendeu? Mas aí, por isso que eu falo, a explicação é outra parte. Se você andar com a galera, você vai ver. Isso é legal pra caramba, meu irmão. É muito maneiro. Porque você tá num filme, né, cara? Você vê parada de filme. Pô. Mas andar com... O que Deus acha de quem anda com a galera? Porque quem tá procurando informação, quem tá estudando e buscando conhecimento, como diria o ET Bilu... Exato, ele tá muito sábio, né? Exato. Então, esse cara que tá estudando, ele pode ser que a maneira mais eficiente de aprender uma parada seja andar com os caras que estão fazendo um troço que provavelmente bate de frente, ou que há a chance de bater de frente com os teus dogmas, com as tuas doutrinas. Mas palhaço ele, né, pô? É? É lógico, pô. Porque se você não quer ver, beleza, você não vai ver. Mas também não fala que não existe, você não foi lá ver. Tá bom. Não é não? Eu também acho. Mas eu fui lá ver e eu acho que é tudo enganação. Anda com a galera mais legal, você andou com o pessoal meio fuleiro também, né? Tem coisa que não tem como ser enganação, pô. O cara falou minha vida. Às vezes alguém passou informação. Tem isso? Tem isso pra caramba. Ainda mais agora, época de rede social. Mas também tem coisa que não tem como, né, mesmo? O cara põe a mão no peito da pessoa, o tórax abre, o coração vem pra fora e depois fecha, pô. Tem filmagem disso. Eu vi a filmagem, eu conheço as pessoas. Entendeu? Caralho! É. Isso daí é maluquice. Indiana Jones no Templo da Perdição, meu irmão. Lembra que o maluco enfia a mão e arranca o coração? Isso aí tem fundo de verdade, cara. Steven Spielberg manja muito. O outro lá que eu esqueci, lá o George Lucas. Você já tinha me falado que tem uns... existe, cara. Que tem uns filmes que é até meio sinistro muito baseado, de tu ver. Muito baseado. Que nem tu falou, na época tu mencionou, no dia tu mencionou do Doutor Estranho. Mas o Steven Spielberg, esses caras tudo... Manja muito, maluco. Esses caras manjam muito. Quando o cara faz um filme do ET... Sei. Minha Casa Telefone? Isso, aquilo ali tem alguma coisa ali, ô Daniel? O Steven Spielberg manja, ele conhece. Ele já viu o ET, sabe que existe. Entendeu? Como é que tu sabe? Ele relatou isso em algum lugar? Ele já falou que, não, eu sei que tem e tal. E existem histórias de bastidores, né? Deles, não, já tiveram experiência e tal. Você vê, o cara é ficcionado por esse tema, né, de alienígena, né? Vai sair agora, né, o Disclosure, né, que é o filme muito aguardado aí. Tá arriscado esse ano, cara. Você vê, ó, essa semana o diretor da NASA falou que é mais provável que tenha alienígena que não, provavelmente tem, ele falou. O diretor da NASA chegar a falar isso, cara, porque ele tá querendo induzir a galera a acreditar que isso é real.